E então, quando eles pegam a serra para cortar a cabeça, é só o barulho da serra. Não há nada igual. E o patologista está explicando para quem faz as anotações enquanto eles retiram diferentes órgãos, como os rins, depois o baço, o fígado e o peso, e o estômago, e então eles abrem o estômago. E o cheiro é simplesmente horrível. E existe um certo cheiro de morte em uma autópsia, e eu consigo lembrar dele quando quiser. E ele fica no seu nariz por muito tempo. Quando você chega para o plantão, tem uma reunião de instruções. E nos disseram que Jimmy Savile viria aos estúdios da BBC no final da Lower Regent Street. Então pensamos, certo, tudo bem, Jimmy Savile vai aparecer. E daí? Talvez ele esteja com algumas crianças, não toque nele de jeito nenhum, sob nenhuma circunstância. Ué, como assim? Não tocar nele? Primeiro, por que a gente tocaria nele? E segundo, por que não deveríamos tocar nele? E no momento em que alguém diz para você não fazer alguma coisa, especialmente sendo policial, você começa a pensar, peraí, o que está acontecendo aqui? Então, a partir desse momento, começamos a olhar as coisas e descobrimos que ele já tinha sido interrogado pela polícia por acusações de abuso infantil. Pensamos, sabemos o que ele está fazendo, sabemos do que se trata. Então, nós 4 decidimos sentar e observar. Vamos lá ver o que ele faz, porque dizem para não sairmos nem chegarmos perto dele se há crianças lá. O que está acontecendo? Fomos chamados por uma ocorrência doméstica em um bloco de apartamentos no leste de Londres. E quando chegamos lá, a porta do apartamento estava aberta. Estava tudo quieto, tudo silencioso. Batemos na porta, ela estava aberta. Ninguém respondeu. Então pedimos licença, por favor, por favor. Eu entrei primeiro. Quando entrei, um homem surgiu na esquina com 2 facas. Levantei as mãos e ele me esfaqueou. Mesmo assim, avisei no rádio. Fui esfaqueada. E o cara que estava comigo, assistência urgente, assistência urgente. Ao ver isso, você pensa, o que estou fazendo? É como se fizéssemos esses trabalhos porque outros não fazem, não querem ou não podem. Mas as bombas do IRA, sabe, quando trabalhei nos anos 80 e 90, estavam explodindo por toda parte. E certamente, trabalhando no centro de Londres, nós corríamos para essas bombas do IRA, sabe, John Lewis, Oxford Street e St. James's estavam por toda parte. Você corre sabendo que pode haver outra bomba para atingir os serviços de emergência. Agora, olho para trás e me pergunto, foi coragem ou estupidez? Obrigado a todos os espectadores por nos ajudarem a alcançar mais de 1 milhão de inscritos. Se ainda não se inscreveu, clique no botão e nos ajude a continuar trazendo grandes convidados e conteúdo impactante. Então, nós entrevistamos Matthew Birch, que era agente penitenciário, e a mãe dele, Sharon Birch, que foi policial por mais de 20 anos, e a autora de Confissões de um Policial Disfarçado, Ash Cameron. Não é Ash Cameron, é apenas um pseudônimo, mas sim Sharon. O link do livro estará na descrição, caso queira conferir. São mais de 400 páginas e está indo muito bem na Amazon. Mas Sharon trabalhou por mais de 20 anos, começando na Polícia Metropolitana de Londres e depois indo para Cleveland. Uma ampla variedade de histórias, incluindo também histórias sobre Jimmy Savile, então vamos chegar nisso quando for a hora. Gostamos de começar com algo impactante neste canal. Eu estava conversando com Sharon antes de sentarmos e começarmos a gravar. E ela disse que talvez uma das partes mais impactantes da carreira dela tenha sido os exames post-mortem em crianças. Não consigo imaginar como isso foi. Quando uma criança morre inesperadamente, é feito um exame post-mortem e a situação precisa ser investigada. E na maioria dos casos existe uma causa real, ou pode ser inesperada, mas isso não significa que haja algo ruim ou algo assim relacionado a isso. Mas todos eles precisam ser investigados. Quando eu trabalhava na proteção à criança, todo exame post-mortem precisava de um policial presente. Poucos integravam a equipe, e esse era o trabalho. Então, sim, eu era íntima dos atendentes do necrotério e dos patologistas, e acabamos conhecendo eles. E foi difícil, e ainda é difícil. Eu ainda tenho flashbacks de alguns deles, especialmente daqueles que foram abusados. Você olha para eles e pensa, vou fazer o melhor trabalho possível por você, de verdade. Precisamos chegar à verdade. E sim, é difícil porque eu também tinha filhos pequenos na época.
Já quase choro só de pensar no meu Zig, que acabou de fazer 2 anos. Pelo que você falou, deduzo que algumas dessas crianças sofreram nas mãos dos próprios pais. Sim, isso realmente acontece, mas como sociedade evitamos pensar nisso. Agora trabalho com proteção de menores. E eu sou lembrada o tempo todo de que isso acontece, mas é algo que alguém precisa fazer. Assim, o resto de nós não precisa. E você desenvolve uma expertise, adquire conhecimento e experiência, aprende a ser sensível, a lidar com isso e a trabalhar com outros profissionais. E é um dos trabalhos mais importantes que você pode fazer. Então você entra lá e vê a criança que foi examinada e estão te dizendo que você tem um relatório de que um adulto fez isso com essa criança e isso corresponde aos ferimentos. É assim que funciona mesmo? Você olha para a criança como um todo e precisa reunir todas as informações, porque nesse momento você não sabe o que é evidência, o que é informação e o que vai ser relevante em algum momento. Muitas informações só serão relevantes quando realmente precisarem ser. E se você tem uma criança com ferimentos, é uma questão de não fazer suposições, não presumir nada e simplesmente olhar para o que temos aqui. O que o corpo dessa criança está nos dizendo? E você parte daí? Você poderia dar um exemplo disso? Então teve um bebê. O que eu tenho, bebê, é lembranças, é. Ela tinha apenas 8 meses de idade. 8 meses. E eu já suspeitava que algo ia acontecer com ela, porque ela já tinha sido internada no hospital em 2 ocasiões antes. E eu disse, eu acho que tem um problema aqui e alguém está fazendo alguma coisa com essa criança. E se a gente não convocar uma reunião de estratégia e não olhar para isso, eu temo que algo pior possa acontecer. Você se lembra quais foram os anteriores? Sim, foi que o bebê tinha engasgado, mas uma ambulância já tinha sido chamada. Ela tinha sido levada ao hospital 2 vezes e sempre era quando estava com uma pessoa em particular, e eu disse, acho que algo está acontecendo com esse bebê. E então tivemos a reunião de estratégia, mas não havia informações suficientes para abrir uma investigação completa. Os serviços sociais estavam envolvidos, obviamente, mas naquele momento era só suspeita, e então eis que acho que a reunião de estratégia foi... Quando ela tinha 6 meses, fui trabalhar no plantão de fim de semana. Ela foi levada ao hospital e faleceu na noite anterior devido a um engasgo. Enquanto estava com quem eu suspeitava que pudesse machucá-la, não conseguimos processá-la no Ministério Público por falta de provas suficientes. No entanto, o caso foi para o Tribunal do Legista e houve uma constatação de culpa no Tribunal do Legista por parte dessa pessoa. E, infelizmente, essa pessoa não foi presa, não cumpriu pena, mas é conhecida pelas autoridades. Outras coisas ocorreram depois, mas não houve condenação, o que é terrível. Quando você fala em asfixia, refere-se a alguém sufocando com as mãos ou engasgado com vitamina? Com uma garrafa. Com uma garrafa empurrando-a para dentro? Sim. Meu Deus. Com isso, dá para ver certas coisas, como o frênulo, aquele pedacinho de pele entre os dentes, e a gengiva. Você tem vários no corpo, um em cima e outro ali. Na minha idade já retraíram um pouco, mas em bebês são bem fortes. E se o frênulo estiver rompido, alguma coisa forçou, ou foi um soco, ou uma mamadeira empurrada na boca do bebê. E isso é um indicativo de que algo ruim aconteceu. Outros ferimentos só foram descobertos após a autópsia. Sim, e daí? Qual era a faixa etária das crianças que você viu? 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas. O que aconteceu? O papai tinha sacudido ele. E, sabe, você vai dormir à noite esperando o telefone tocar do hospital para saber se o bebê faleceu ou não. E você não consegue dormir porque está esperando o telefone tocar. Na polícia, poucos cargos têm grande responsabilidade, especialmente nos níveis mais baixos, mas você tem e lida com isso. Como uma pessoa em uma pequena equipe de talvez 3 ou 4 pessoas, você não faz parte de uma grande equipe de investigação com mais de 20 pessoas, você não é de uma equipe de homicídios, você é apenas de uma equipe pequena. Enquanto lida com um bebê de 3 semanas que foi sacudido, você também enfrenta muitos outros casos que chegam até você. Mas, naquele momento, aquele bebê de 3 semanas é a prioridade. E você pode ter pessoas sob custódia, pode ter o tempo correndo, e tem um bebê que acaba em uma maca esperando por uma autópsia. Então você precisa achar um patologista pediátrico para fazer isso, tornando-se uma investigação de um patologista forense. Isso é difícil de provar, se alguém sacudiu um bebê ou não.
Bem, é difícil porque há muitas evidências médicas. E você tem bebês que podem nascer com lesões de parto, você tem bebês que nascem com condições genéticas. E a mitologia? Metodologia? A metodologia muda com o tempo, mas coisas como hemorragias retinianas, hemorragias cerebrais, fraturas no crânio, costelas quebradas, hematomas no corpo, todos podem indicar que uma criança foi sacudida. Então, se você tem um bebê com hemorragias retinianas, isso não significa necessariamente que ele foi sacudido. Pode indicar isso, mas você precisa colocar em contexto com outras coisas também. Então, você desenvolve um nível bastante alto de especialização e conhecimento, e há coisas que você sabe e coisas que nunca consegue esquecer. E então você constrói um quadro e constrói um quadro da família da criança e dos contatos da criança. Sim, trata-se do que pode ser provado ou refutado. Depois, isso é levado ao Ministério Público, que decide se há evidências suficientes. E às vezes é mais difícil do que em outras situações, especialmente com a área médica, porque você precisa conseguir médicos que confirmem de uma forma ou de outra. E às vezes não é tão fácil quanto dizer sim ou não. Então, essa pessoa apresentou uma defesa dizendo que não tinha sacudido o bebê? Quebrou. Ele tinha perdido o controle. O que você quer dizer com isso? Ele simplesmente perdeu a paciência. O bebê estava chorando e ele não conseguiu lidar com isso. Então ele sacudiu o bebê. Essa foi a defesa dele. Sim, ele realmente foi para a prisão. Então ele basicamente admitiu, sim. Meu Deus. Sim. Uau. E esse é só um daqueles casos assim. E esse era um pai. Pai, ele era um pai jovem. Ele simplesmente perdeu o controle. Qual era o estado mental da mãe? Bem, infelizmente para ela, ela não tomou a atitude certa na hora certa e não notificou as autoridades. Só quando ela empurrava o bebê no carrinho e alguém percebeu que ele parecia muito doente, é que ligaram para a polícia e disseram: "Acho que vocês precisam ver isso. Tem um bebê que eu acho que está muito doente. Algo deve ter acontecido com ele." E foi aí que alguém foi até lá, chamou uma ambulância e o levou direto para o hospital. Não acredito no que estou ouvindo. E é difícil mesmo. Só de ouvir já é difícil, ainda mais vendo a criança. É, Ai, Deus. Tudo bem, então vamos voltar ao que te levou a querer se tornar um carro. certo, ok. Bem, tem algumas coisas diferentes. Acho que comecei a ler com 4 ou 5 anos. Eu sabia ler antes de ir para a escola e depois fui para Inner Blyton e eu simplesmente amo histórias de mistério. E é provavelmente por isso que eu queria ser detetive. E eu queria escrever livros, eu queria ser professora de inglês e queria ser detetive. E sabe de onde eu venho? Pessoas como nós não escrevemos livros, nós lemos livros. Muito garota do norte, da classe trabalhadora. Sabe, era assim quando nasci nos anos 60. Felizmente as coisas mudaram com o tempo. E então, quando cheguei aos 17 anos, estava fazendo o equivalente ao ensino médio, pensando em ir para a faculdade. A vida, como todos sabemos, às vezes nos surpreende, não é? Meus pais se mudaram para o sul, deixando meu irmão e eu no norte. E eu acabei tendo que sair da escola, não consegui terminar o ensino médio, arrumei um emprego. E meu irmão, que é a história dele, mas ele acabou morando com um amigo que estava sob cuidados adotivos, com uma cuidadora que, veja só, era stripper. Isso não aconteceria hoje em dia, mas enfim. E eu acabei em um apartamento e tive um relacionamento com um cara, e foi um relacionamento muito abusivo. Foi horrível de todas as formas possíveis. E ele não está mais entre nós, então posso respirar aliviada por isso, mas carreguei esse peso por muitos anos. A única coisa que enfrentei foi: não posso ser professora nem ir para a faculdade. Quero entrar para a polícia e ajudar as pessoas. E eu sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas. E pode parecer meio brega, mas até hoje, com quase 60 anos, eu ainda quero ajudar as pessoas. E eu realmente enfrentei ele sobre isso. E me inscrevi em várias forças policiais diferentes. E eu era muito jovem, eu tinha 18 anos nessa época. Você tinha que morar na área, ter experiência de vida, ou ter 22 anos mesmo com idade mínima de 18. Alguém sugeriu: vai para a metropolitana. Eu disse que não queria ir para Londres. Disseram para ir para a metropolitana. Não fui, mas acabei indo. E eu fui para um processo seletivo de 2 dias. Fui para Paddington, fui para Hendon, passei. E eu disse: certo, eu vou. Ele disse: volte em 2 anos. Eu respondi: sim, qualquer coisa para sair daqui. E eu fui para Londres no ônibus da National Express com minha mala, a pequena mala com todos os meus pertences, e não olhei para trás até que olhei. Mas é isso.
Como foi o treinamento? Espero que tenha gostado do podcast. Agora, uma mensagem do nosso patrocinador, Babel. Por que muitos de nós desejam aprender outro idioma? Não é só decorar gramática, e sim querer falar com pessoas no mundo real. A Babel te leva lá rápido. E eu queria ter tido isso antes de ir para o Arizona, com muitos mexicanos falantes de espanhol. Eu até conversei com eles, mas agora eu tenho a Babel. Estou aprendendo muito mais. Aqui vai um exemplo. Esse é Antônio Lopes. Viu? Você é tão Antônio Lopes. Aprender o idioma de Babel envolve pequenos passos, grandes conquistas e progresso visível. Eles têm lições curtas que se encaixam facilmente na sua rotina diária, como estou descobrindo no aplicativo. Vou lembrar que só 10 minutos diários já bastam para ver resultados. A Babel sabe que conexões reais são essenciais no aprendizado de idiomas. Mais de 200 especialistas em idiomas desenvolvem cursos com palavras e frases relevantes para você usar de verdade. É legal quando você está por aí e pode conversar com uma pessoa que fala espanhol no idioma dela. Eles já venderam para mais de 25 milhões de assinantes no mundo todo, com 14 idiomas para escolher. Todo curso vem com garantia de devolução do dinheiro em 20 dias e temos uma oferta especial por tempo limitado para nossos espectadores. Agora mesmo você pode conseguir até 60% de desconto na sua assinatura da Babel em babel.com/Sean. 60% de desconto em babel.com/Sean Atwood, soletrando babbel.com/Sean Atwood. Regras e restrições podem ser aplicadas. O link está na caixa de descrição se você estiver assistindo no YouTube. Foi intenso. Foram 20 semanas, não sei porquê, mas me fizeram capitã da turma. E eu tinha 19 anos. As salas tinham 20 alunos em 8 turmas, totalizando cerca de 160 pessoas. Não sei se acharam divertido me tornar capitã da turma, pois eu era bem tímida na época. Mas foi bom e eu realmente gostei. Mas foi difícil, sabe? E obviamente havia muito menos mulheres do que homens. E havia caras lá que tinham saído do exército, da marinha, caras mais velhos, pessoas de todos os tipos. Mas isso não prepara para a vida nas ruas, pois entrei quando aboliram as regras dos juízes e fomos a primeira turma a seguir o passe, em vigor desde 1985. Isso mudou sua forma de trabalhar com a lei. Eu só sabia o que tinha aprendido e na minha primeira delegacia ainda faziam tudo do modo antigo. E lá vou eu fazendo tudo do jeito novo. Isso foi difícil. Sabe, então... Quais eram suas primeiras tarefas naquela época? Bem, você tem que fazer 10 semanas como se fosse um estágio, sabe? Acompanhando os policiais em período de experiência. E eles achavam divertido, obviamente, me dar, como mulher, todas as tarefas chatas. Eu tinha que fazer todo o chá para eles. Você tem que fazer o chá no começo de cada turno. E mesmo que chegue alguém mais novo, a não ser que seja uma mulher, você ainda tem que fazer o chá. Mas hoje eu sei fazer um bom chá. Muito obrigada. Então você pega todas essas tarefas e também aquelas do tipo, chegou uma mulher na delegacia, ela não sabe onde está, ou tem uma criança que foi dada como desaparecida, ou tem uma mulher dizendo que foi agredida pelo marido, e aí essas tarefas ficam para você. Depois você pega os casos de furto em lojas, porque todos nós pegávamos esses casos quando éramos novatas, mas o que eles também faziam era me dar os casos de mortes súbitas. Ganhei rápido o apelido de Sharon Morte Súbita, porque achavam engraçado dar esses casos para mim, já que eu era jovem e mulher e precisava mostrar do que era feita. Qual foi a sua primeira morte súbita? Foi um homem que foi encontrado à beira da estrada e ele estava congelado à beira da estrada. Foi em janeiro de 1986 e foi na Rua Burdett, em East London, E3 Rua Burdett, E3, onde ela se junta descendo para Limehouse. E era um mendigo, ele estava congelado no chão e obviamente estava morto. E eu estava com meu policial em treinamento e ele disse, certo, ok, o que fazemos, Sharon? Eu só olhei e senti que estava emocionada. Disse, ligue para uma ambulância, mas o que ela vai fazer? Ele parece morto para mim, certo, justo. Então seguimos todo o procedimento e ele é levado embora. Ele é retirado do asfalto e levado para um necrotério. Como eles derreteram ele? Só água quente, só água quente. E ele foi levado para um necrotério de Poplar Morgue, que acho que nem existe mais. Ou da última vez que fui lá, já tinha sido todo reformado, mas na época era um prédio bem antigo. E eles te davam uma xícara de chá, toda lascada, com o dela dentro. E foi, enfim, eu tive que ir ao meu primeiro exame post-mortem. Isso foi na minha primeira semana nas ruas. E eu nunca vou esquecer. Foi o primeiro que eu fiz. E desde então já fui a muitos exames post-mortem. Mas o primeiro, você nunca esquece o primeiro.
Enfim, esse pobre homem morreu simplesmente por causa da saúde debilitada. Ele não tinha se cuidado e estava cheio de vários problemas de saúde. E ele tinha uma barba cheia, roupas bem surradas e nenhuma identificação. Então ele nunca foi identificado e ficou no necrotério por 6 meses. Depois deram a ele um enterro de indigente. E até hoje, pelo que eu sei, ele continua sem identificação. E eu recortei a matéria do East London Advertiser com a foto dizendo que esse homem tinha sido encontrado. Eu carrego isso no meu diário como um lembrete constante. Aquele homem ainda está lá, não identificado, mas eu me lembro dele. Enquanto me lembro dele, ele ainda é alguém, pois odeio que alguém não seja conhecido ou lembrado, e não pude ajudá-lo. Ele me ajudou porque foi o primeiro de muitas das minhas mortes súbitas. Então eu o honro, eu o mantenho comigo. Esse foi seu primeiro pós-morte? Você disse isso? Esse foi meu primeiro pós-morte, sim. Isso significa que você tem que assistir ele ser aberto? Sim. Como isso te afeta? Bem, na época foi um pouco horrível, como se você fosse um coelho pego pelos faróis, sua primeira vez. E é tipo, ok, mas ao mesmo tempo é interessante e é o seu trabalho. E eu sabia que teria que fazer isso várias vezes, porque acho que hoje em dia não se faz tanto, mas naquela época com certeza você tinha que ir a toda autópsia de morte súbita. E você ficava lá com o seu policial em período de experiência, e talvez um oficial sênior, porque poderia ser um assassinato, poderia ser alguma morte suspeita. E você ficava lá enquanto o patologista explicava para quem estava anotando, enquanto eles retiravam diferentes órgãos como os rins, depois o baço, o fígado, pesavam o estômago e o... cortavam o estômago, e o cheiro era simplesmente horrível. E então, quando eles pegam a serra para remover a cabeça, é só o barulho da serra. Você não imagina, não existe nada parecido. E existe um certo cheiro de morte em uma autópsia, e eu consigo lembrar dele quando quiser, e ele fica impregnado no seu nariz por muito tempo. O interessante é que eu lidava com mortes súbitas e, por isso, participava de cada vez mais autópsias. Quando fizemos nossa autópsia obrigatória ao final das 10 semanas, eu já tinha realizado pelo menos 6 autópsias. E os caras com quem eu estava no meu curso de patrulha de rua eram 5 caras. E nós fomos até o necrotério de Hackney para fazer nossa autópsia de indução para o treinamento. Bem, é claro, eu estava fazendo muitas perguntas porque eu sabia o que estava por vir e eu sabia o que estava acontecendo. Um cara desmaiou e outro vomitou, e eu estou lá parada, fascinada, porque, sabe, eu ainda não era íntima da patologista nesse momento, mas eu conhecia o processo e sabia o que estávamos procurando, e foi daí para frente, realmente. Ah, e qualquer morte súbita da pra Sharon. Sim, alguns ex-policiais que entrevistamos disseram ter feito 1 ou 2 vezes e pararam, outros fizeram 10, 20 e depois de várias não se incomodavam mais. Então parece que você está nesse segundo grupo. Qual foi a segunda morte súbita? Você se lembra? Um cara chamado Fred Head. Fred. Sim, e eu acho que foi por causas naturais. Ele tinha saído do apartamento dele, tinha sido liberado de uma unidade psiquiátrica e estava na casa dos 40 anos. Ele morava com a mãe, saiu cedo uma manhã e desmaiou na escada. Acho que foi uma hemorragia cerebral, não lembro bem. Foi por causas naturais. Sim, esse foi o segundo. Mas eu fiz vários em East London, não tantos quando trabalhei no West End, mas em East London fizemos vários. Sim, Sobre o primeiro, você comentou que ele tinha muitos problemas de saúde. sim. Mas sendo o primeiro, só olhando os órgãos, você não perceberia. Eu não saberia, não conseguiria. Mesmo agora, se olhasse para os órgãos, não entenderia. O patologista apontaria o buraco no coração, descreveria e explicaria, mas eu não saberia o que estou vendo. E eles podem dizer, tem câncer aqui, ou tem alguma coisa ali, ou se for, por exemplo, assim, uma faca, eles podem medir. Bem, eu não sei como eles fazem isso, é matemático, mas eles conseguem fazer medições de onde entrou, a trajetória dos ângulos, o comprimento da lâmina e todo esse tipo de coisa. Uau! Então, quantas autópsias você diria que já participou ao longo do tempo? Eu não sei, devo ter feito talvez umas 50 no East End, talvez, nos 4 anos em que trabalhei lá. Teve uma época em que eu ia o tempo todo. Uau, minha primeira grande prisão foi por fraude e arrombamento. Sim, eu estava andando pelo mercado da Roman Road em um sábado de manhã e tinha várias barracas, provavelmente agora é meio boêmio, mas naquela época era só um mercado aleatório do East End num sábado de manhã.
E uma garota veio correndo dizendo que era designer e que tinha havido um arrombamento na fábrica onde faziam os modelos dela e que sabiam que eram dela porque ela podia identificar o padrão, os desenhos, as roupas dela. E eram vendidas em uma barraca do mercado. Ela apontou para a barraca do mercado onde estávamos. Eu e minha policial em treinamento estávamos lá e eu não sabia com o que lidava. Porque isso é um tipo de roubo de alto nível. Equipamentos caríssimos foram roubados e estavam à venda em uma barraca de mercado, onde a feirante alegou ignorância. Claro, eles acabam presos por receptação e fraude. Disseram não, são só falsificações, e isso foi entregue à Polícia Civil. Foi um caso grande, pois era uma grande notícia na época. Acho que ela tinha um lugar perto da Conexão Francesa, e nem sei quem era o estilista, mas foi um grande acontecimento. E foi tipo, ah, sim, Sharon, sabe? Aquela garota nova, não? Aquela moça do norte. Embora eu não seja do norte, ah, sim, ela acabou de ser presa, teve uma reviravolta naquele grande roubo. E eu fiquei tipo, ah, certo, ok, estava totalmente fora da minha compreensão naquela época. Então, vou chamá-las de damas da noite para ser educado. Sim, você teve alguns casos lá. Ah, foi quando fui para o West End. Sim, havia outras garotas de programa, e você acaba se dando bem com elas e as protegendo. Então, quando tem gente fazendo coisas ruins com elas, sabe, você meio que... Elas também te passam algumas informações às vezes. Então, é uma relação recíproca. E teve uma noite, tinha um cara, tinha um espírito de ataques às garotas de programa em Sorro, e eles desciam para os quartos. Um cara tinha uma... Acho que ela tinha sido baleada. Bem, ela tinha sido baleada, mas não sei se ela morreu, não consigo me lembrar. Mas todas as garotas de programa estavam muito, muito ansiosas. Eu estava em treinamento na CID na época e estava fazendo plantão noturno na CID. E recebemos uma ligação dizendo que tinha ocorrido um assalto em um dos bordéis das garotas, em um dos lugares perto da rua Rupert. Então nós chegamos lá e ela disse, ah, esses 2 rapazes apontaram uma arma para mim, 2 garotos jovens, e eles queriam 3 para cima. Ok. Ela contou que um segurança disse, vi eles tentando entrar no quarto de outra garota. Foi como aqueles policiais atrapalhados que pulam em um ônibus. O cara comigo falou ao taxista, siga aquele ônibus. No fim, pegamos eles. E acabou sendo 2 adolescentes basicamente tentando a sorte. Disseram aos pais que dormiriam em um campo, mas foram para Sorro tentar arranjar uma garota. Mas essa garota de programa ficou arrasada porque realmente temeu pela própria vida. Esses garotos tinham uma arma de batata, mas quando apontam para você, não percebe que é de batata. Eles foram detidos e comecei a tomar o depoimento dela. A cafetina dela estava lá com um grande pastor alemão. Então eu tomo o depoimento da garota e relato o quanto ela estava assustada e todo o resto, porque era uma arma de fogo de imitação. Não importa que o adolescente tentasse conseguir uma garota para sexo. Eu tinha acabado de tomar o depoimento dela e estava prestes a ouvir a cafetina. Um francês desceu as escadas e ela disse, ele está me esperando, vou avisar que já volto. Comecei a ouvir a cafetina e ela voltou. Perguntei, ele volta depois que eu sair? Ela, não, acabei de terminar com ele. E é tipo, eu estou sentada na sala ao lado tomando esse depoimento. Tudo bem, ok. Então, eu tomo o depoimento da cafetina, acabei de terminar o depoimento dela e já eram tipo 2 horas da manhã nesse ponto. Aguardo para voltar à delegacia e interrogar esses 2 caras, ou marcar o interrogatório para a manhã seguinte. E então tem esse estrondo de passos, tipo passos correndo descendo as escadas. Uma multidão de torcedores do Leeds que jogaram em Wembley acabou em Sorro procurando garotas. Eu estava lá, a paisana, como trainee na investigação criminal. Também havia uma garota de programa e sua cafetina. E eu estou olhando para eles pensando, ei, espera aí, eu não faço parte disso. Então chamei ajuda pelo rádio, mas meu rádio não funcionou porque estávamos no porão. E então, foi simplesmente um pesadelo. Uma viatura apareceu e fui levada de volta à delegacia no banco de trás, escapando dos torcedores que pareciam Smurfs. O que foi o assalto à mão armada em Mile End? Sim, eu só caminhava por Mile End a trabalho, sozinha. Fazíamos isso antigamente. E sabe, levando em conta que eu estava de saia, meia calça, sapatos baixos e uma bolsinha com um cacetete desse tamanho. E aí eu recebo uma ligação pelo rádio dizendo que disparou um alarme na farmácia ao lado da estação de metrô de Mile End. Você pode ir lá dar uma olhada? Então era mais ou menos 10 horas da manhã.
Eu estou andando sozinha pela Myland Road, vou até a farmácia e tem uma moça asiática atrás do balcão e ela está me chamando com a mão. Entra, entra, entra. Nos fundos havia um homem viciado em drogas que foi buscar sua dose, mas disseram que ele não podia pegar porque já tinha recebido sua cota e teria que voltar no dia seguinte. E ele estava ameaçando o farmacêutico nos fundos com uma faca. Então eu entro na farmácia. Ela então tranca a porta com o botão de emergência. Nenhum de nós consegue sair de novo. Então eu fico cara a cara com o homem da faca que está suando muito. Eu tinha só uns 20 anos nessa época. A farmacêutica está caída, imóvel, recusando-se a dar algo para ele. A jovem asiática pergunta: "O que você vai fazer? O que você vai fazer?" E eu estava sinalizando 499.999 porque não podia usar meu rádio. E aí eles perguntam alto: "Você está na farmácia?" Eu disse: "Sim, estou na farmácia." "Preciso de ajuda, pois não queria falar." E ele pergunta: "O que você está fazendo?" Então ele vem para cima de mim. E eu pensei: o que faço agora? Disse: "Vou tirar meu rádio, deixar minha bolsa no chão. Podemos tirar o farmacêutico e a moça? Assim você fala comigo e vamos te ajudar." E eu tentei apelar para o lado bom dele e disse: "Olha, tudo bem, não precisa ser, sabe, tão ruim assim. Só larga a faca, a gente conversa." Então eu devo ter ficado lá dentro e parecia uma eternidade, mas deve ter sido só uns 5, 10 minutos, provavelmente. E então a cavalaria chegou, eles entraram e ele foi preso. E ele era um cara decente, de verdade. E ele só queria a próxima dose, ele estava lutando, não conseguia lidar com isso. De modo tolo, ele pegou uma faca, achando que conseguiria assaltar a farmácia. Mas isso nunca daria certo. Mas, obviamente, ele acabou pegando uma pena um pouco mais longa por causa disso. E eu recebi minha primeira recomendação. E quando olho para trás agora, eu teria lidado com isso de forma totalmente diferente, com a experiência que tenho hoje. Mas na época, o que eu poderia fazer? Tudo o que eu conseguia pensar era tentar conversar com esse cara e apelar para o lado bom dele. O que você faz diante de um homem armado com uma faca? E ele não era. Eu podia ver que ele estava carente, suando, e que ele estava mais perturbado do que realmente mal. Mais triste do que perturbado, entende? Desculpa, mexo muito as mãos. Tudo bem. Colocar trava nas rodas é o pior trabalho da polícia? Com certeza, sem sombra de dúvida. Quando trabalhávamos no West End, tínhamos que passar um mês no carro da trava, e agora isso é terceirizado. Nem sei se ainda existe trava, mas era o pior trabalho. Escrever a multa enquanto o homem colocava a trava na van. Sempre eram homens, nunca mulheres. E todo almoço, eles iam até Lambeth para ver as strippers no pub durante o almoço. Eu ficava sentada na van, escrevia todas as multas e depois a gente voltava. E estamos falando de Mayfair, Soho, St. James e todos esses lugares chiques. E eles procuram os melhores, os carros mais caros que conseguem para bloquear, porque quanto maior e mais caro o carro, melhor é o resultado para eles. E tem gente que só estacionou por 2 minutos no lugar errado. Isso não ajuda a relação com a polícia. Não estou defendendo quem estaciona errado. Isso é realmente algo tão horrível assim, eu detestava isso. Você teve algum confronto com quem voltou ao carro? O tempo todo era horrível. Eles falavam: se você ficar brava, ela vai te prender. Porque eles não podiam prender, mas nós podíamos. Eu não queria prender pessoas por estacionarem no lugar errado e causarem confusão. Então tudo o que eu fazia era dar o endereço onde elas tinham que ir para pagar e recuperar o carro. E não tinha nada que eu pudesse fazer. Desculpa, não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu nem podia cancelar uma multa porque ela vinha junto com o bloqueio e você precisava da multa para ir lá e tirar o bloqueio porque era um grupo diferente de pessoas que vinha tirar o bloqueio. Então, de qualquer jeito, eles te pegavam mesmo. Quem você diria que foi a pessoa mais revoltada que você já viu nessa situação? Bem, uma senhora, obviamente, que estava passando por muita coisa e ela simplesmente chorava, soluçava e estava inconsolável. E claro, Sharon, você que lidou com ela. Sim, e eu tive que ligar para o marido dela e explicar. Não, eu não precisava, mas eu fiz porque, sabe, eu não gosto de ver as pessoas tão chateadas e angustiadas assim. E eu não sei qual era a história dela, mas obviamente ela tinha tido um dia muito ruim naquele momento. E sim, foi realmente ruim. Como funciona a caça a recompensas? Certo, caça-recompensas. Quando trabalhávamos na Vine Street, quando a Vine Street era uma delegacia de polícia em funcionamento, agora não existe mais, só restaram os policiais. De qualquer forma, só tínhamos cerca de 6 celas e uma sala de detenção juvenil. E era 30 de dezembro, então o dia seguinte era a véspera de Ano Novo.
E estávamos com cerca de 9.930 presos, digamos assim. Então não demoraria muito para chegar ao prisioneiro de número 10.000. Sabíamos que no plantão noturno de 30 de dezembro, se não fôssemos nós a receber o prisioneiro número 10.000, seria o próximo turno, e havia uma garrafa de uísque envolvida. Uma garrafa de uísque não dura em um turno com mais de 20 pessoas, mas todos queriam, porque simbolizava o prisioneiro número 10.000. Então, no dia 30 de dezembro, a gente entrou no plantão noturno e toda pessoa de rua, toda pessoa que estava um pouco bêbada, todo mundo acabou sendo preso, recebendo uma advertência, sendo liberado. Algumas pessoas foram presas 3 vezes naquele feriado bancário, naquela noite de Ano Novo. E nós pegamos o prisioneiro número 10.000. Esse era o prêmio, uma garrafa de uísque. Eu nem cheguei a sentir o cheiro dela. Algumas pessoas pediam cama para passar a noite, se deixavam prender pelo frio e ainda queriam café da manhã no dia seguinte. Então, quero dizer, um cara, Frank Rush, deve ter sido preso umas 6 vezes, mas eles continuavam nessa. E, sabe, a gente tinha uma grande camaradagem com as pessoas de rua porque estávamos sempre trabalhando com elas. Eles veem muito, podem te contar muito, e vocês acabam confiando uns nos outros, protegendo-se também. E sim, às vezes, eles precisam ser presos. Mas no geral vocês se dão bem. E sabe, você pode ajudar essas pessoas e ajudá-las. Quero dizer, estamos falando dos anos 90, é bem diferente agora, mas era como uma comunidade. E você sabia quem eram as pessoas, e havia aquelas que apareciam e realmente queriam ajuda, que você podia ajudar a resolver as coisas, mas outras estavam bem felizes vivendo suas vidas. Muito obrigada, eu estou bem. E quanto às buscas? Buscas, bem, isso é difícil. Todas as mulheres precisam ser revistadas por mulheres. Às vezes, as mulheres não eram mulheres, especialmente em Sorro. O que é uma revista, primeiro? Quando você suspeita ou prende alguém, a pessoa não está necessariamente detida. Se você parar essa pessoa na rua e suspeitar que ela tem algo que não deveria ter, você pode revistá-la. Mas da mesma forma, quando eles eram presos, e muitas vezes, porque naquela época não havia tantas policiais mulheres, eu costumava ser chamada do escritório do CID ou do meu escritório da equipe de crimes. Sharon, você vai ter que vir revistar uma prisioneira. Você precisava revistar qualquer mulher trazida. E seria uma revista corporal. Você tem algo? Depende do motivo da prisão. Algumas exigem revistas mais íntimas. Para uma revista íntima completa, é necessário chamar um médico. Mas você pode tirar a camada externa das roupas e você vai, por exemplo, para uma das celas de detenção ou para a sala do médico. E uma garota, ela estava de calça. E eu disse, você pode só tirar o cos? Bem, eu vi que quando ela tirou, ela baixou até aqui. Tinha algo fazendo volume na calcinha dela. E eu sabia que ela era uma mulher. Ela não era um homem. E eu perguntei, o que tem na sua calcinha? E ela disse, não vou te contar nada. Preciso saber o que tem na sua calcinha, senão terá que tirá-la para descobrirmos. Enfim, resumindo, ela mesma pegou. Ela tinha um livro de benefícios enrolado com um elástico dentro da vagina. Mas quando ela se abaixou para tirar a calça, para ser revistada direito, ao tirar a calça, o livro saiu e eu pude ver. E aquilo realmente não deveria estar ali. E sim, foi preciso usar luva completa, saco de evidências completo. Você viu porque aquilo estava lá? Ela pegou emprestado de uma amiga, não era dela, também pegou de Fred, um livro de benefícios roubado. Na época, as pessoas iam na quarta receber benefícios de uma amiga que tinha roubado para nós. Alguma outra história interessante de busca? Não são histórias de busca minhas. Alguns colegas da equipe de crimes tiveram mais do que esperavam quando... Sim, ao revistarem homens, descobriram que eram mulheres, por exemplo. Então, uma mulher vestida como homem, É. eles estão revistando eles. Sim, e elas têm seios. Então, se eles perceberem em algum momento que é uma mulher, eles têm que parar a revista, porque é um homem revistando a mulher. Mas sim, bem, nesse ponto, com certeza sim. E era tipo falar com o sargento da custódia e dizer, olha, o que você quer que eu faça? Porque eu acho que é uma mulher. Ah, bem, liga pra Sharon. A Sharon vai ter que vir com um dos outros oficiais. Ou, dependendo da revista, seria um médico, pois só ele pode fazer aquelas revistas íntimas completas. Então, e se for uma pessoa trans, como fica? Você conversa com a pessoa e diz, precisamos te revistar. Com quem você se sente confortável para isso?
Essa é a melhor forma atualmente. Legalmente, homens revistam homens e mulheres revistam mulheres. Mas se isso for um problema, com quem você se sentiria confortável para fazer a revista? Se a pessoa tem partes femininas em cima e masculinas embaixo, É complicado. é um dilema, não é? Muito difícil. Estão envenenando pombos. Ah, lá está. Bem, sabe, introduções. Tipo, sabe, quando você está no escritório do Cid, é tipo, tem uma mensagem para você, Sharon. Pode ligar para o Sr. Celeão do Zoológico de Londres. Algo assim. E como uma novata, pode ir à Boots no Piccadilly Circus e pegar um par de trompas de falópio e todas essas coisas, sabe, tipo piadas. Mas tinha uma garota com quem eu trabalhava e disseram: certo, houve uma epidemia e muitos pombos foram envenenados, e os pombos estão todos magrelos e realmente não estão saudáveis, e há um risco de isso ser transferido para humanos. Então, se você encontrar algum, vai ter que devolvê-los e vai ter que, tipo, dar uma cacetada neles. Onde havia um Dunkin' Donuts fora do Hotel Regent Palace, agora acho que tem outro nome, bem na esquina da Boots, no Piccadilly Circus. Tem um pombo velho todo desgrenhado e eles chamam uma das minhas colegas de trabalho e todo mundo do turno está envolvido nisso. E eles dizem, tudo bem, temos um pombo. E como ela era novata, era o trabalho dela. Ela teria que chamar esse pombo. Então você vai ter que pegar o pombo. Bem, ele saiu andando. Na verdade, ele só tinha uma perna mesmo. E tinha só metade de uma asa. E ela está correndo atrás dele pela rua. E bem na hora que ela consegue pegar o pombo e alguém entrega um saco de evidências para ela, dizem, certo, agora você vai ter que pegar o seu cacetete. Você vai ter que bater até matar, porque depois teremos que mandá-lo embora. Não posso fazer isso. Um dos caras diz, tudo bem, eu faço. Pegue o pombo e solte-o, já que não se pode matar um pombo. Mas tem toda essa questão das piadas engraçadas. Quero dizer, todas essas coisas engraçadas que todo mundo faz nesses trabalhos, porque você precisa de um pouco de leveza, não é? Sabe? E depois envolver-se em perseguições com outros. Ah, foram muitas perseguições. Era engraçado quando estávamos na equipe de crimes. Teve um cara que roubou um Rolex na Bond Street, de uma joalheria famosa. E eu e minha parceira da equipe de crimes, a gente estava justamente naquela área. E a central falou, ele acabou de roubar um Rolex. Então, pare, pegue sua identificação policial do bolso de trás enquanto persegue um homem. É aí que precisamos dele. Enfim, ele atravessou correndo e um cara num Sierra branco, vendo nossa perseguição com identificações, atropelou e quebrou a perna dele. E ele foi levado para o hospital. Enfim, conseguimos o Rolex, um Rolex de 5.000 libras. Mas esse cara era um criminoso prolífico. E quando chegamos ao tribunal, por algum motivo, ele se declarou inocente. Fomos ao tribunal e... ele tinha metade de uma orelha. O juiz perguntou, o que aconteceu com sua cabeça e orelha? Ele respondeu, foi da última vez que fui preso. Ele disse, fui pego porque fui atropelado por um ônibus e perdi a orelha. Ele não teve muita sorte, perdeu uma orelha, quebrou a perna e pegou cerca de 5 anos de prisão por ser reincidente. Então, se um cidadão atropela alguém que está sendo perseguido pela polícia... Ele recebeu uma recomendação. Sério? Eu ia perguntar se isso é legal. Eu mesma não tinha certeza, ele precisou avisar o seguro. Mas sim, ele recebeu um elogio do juiz e ele disse que apoia totalmente, sabe? Cidadãos, bons cidadãos. E quanto aos motins, então? Agora motins. Alguns dos momentos mais assustadores da minha vida. Eu tive que lidar com os grandes motins. Eu só tinha 2 anos de serviço na... Explique o que isso significa. Certo, a grande impressão foi na época em que Margaret Thatcher era primeira-ministra. E levando em conta que eu venho de uma região bem ao norte, onde o trabalho que eu tinha era em um escritório numa fábrica, e 10% do nosso salário tinha que ir para os mineiros porque os mineiros estavam em greve. E eu entrei para a Polícia Metropolitana justamente quando isso estava chegando ao fim. E havia muitas greves acontecendo naquela época. Não eram só os mineiros, eram muitas outras pessoas também. E a indústria gráfica estava em risco. Em Wapping, creio que produziam o News of the World, The Sun, talvez o Mirror e outros jornais. Então todos os trabalhadores gráficos estavam entrando em greve e eles já tinham feito algumas grandes greves e manifestações. E a polícia foi convocada de todos os lugares. E nós tivemos que ir. E lembrando novamente, sabe, as únicas mulheres que podiam usar calças naquela época eram as que estavam na cavalaria. E sabe, você está lá de saia, chapéu e jaqueta com um cacetete minúsculo.
Fizemos treinamento com escudo anti-motim em Hendon, mas eu não era policial de controle de distúrbios. Existem oficiais específicos para isso, e eles estavam lá. E havia centenas de outros policiais além da cavalaria. E de modo geral, quero dizer, até esse ponto, os trabalhadores da gráfica estavam bem pacíficos. Mas quando a noite começou a cair, as coisas começaram a esquentar. E claro, tinha bebida e várias coisas acontecendo. E então começaram a chegar ônibus cheios de outras pessoas, e elas eram bem anti-direita, sabe? Anti-establishment. E eles estavam lá, tipo as tropas de choque, para causar confusão. E aí, claro, você acaba levando tijoladas, acabam jogando coquetéis Molotov em você, e foi assustador. E a tensão no ar era como eletricidade. E foi horrível, e tinha briga, e todo tipo de coisa. Eu nunca tinha ficado tão assustada quanto daquela vez. E a marcha do BNP lá no sul de Londres não foi em Balham, não lembro onde foi agora. E aquilo foi horrível. E nós estávamos marchando junto com todos os manifestantes. E, sabe, o direito de protestar é válido, e o direito de fazer manifestações, não tenho problema com isso. Mas é quando chega aquela turma de arruaceiros que causam confusão e problemas. E algumas dessas pessoas são realmente muito desagradáveis. E nós estávamos marchando e tínhamos recebido informações de que eles iam pegar uma policial e... Claro, todas as policiais ficaram tipo, uau. E todos os caras estavam dizendo, certo, temos que proteger todas as policiais. E então havia uma van de choque, uma van da polícia, e ela estava cheia de policiais de choque dentro. E então eles viraram a van e tentaram incendiá-la. E tipo, isso é daqui até ali, e você consegue ver isso. E eu só pensei, vou ter sorte se sair viva dessa. Lembro dos protestos contra o imposto, naquela época não tínhamos celular. Ao chegar em casa, havia umas 20 ligações na secretária eletrônica perguntando se eu estava bem, pois viram os protestos na TV. Felizmente, eu estava de serviço naquele dia, mas não participei dos protestos. Eu estava na delegacia, atendendo na recepção, felizmente. E de novo, sabe, o carnaval de Notting Hill. Um grande carnaval muito celebrado, mas horrível para a polícia. Sempre há agressões terríveis, sempre há agressões indecentes, sempre há informações de que vão atacar um policial, que vão mirar em um policial. Keith Blakelock foi decapitado quando eu estava em Hendon. E nós estávamos assistindo tudo acontecer pela televisão. Quais foram as circunstâncias? Distúrbios em Tottenham. Winston Silcott foi o instigador, chegou a ser preso, mas depois foi solto. E Keith Blakelock era um policial Humbit, mas eu não consigo lembrar o que deu início aos distúrbios de Tottenham agora. Deu branco, desculpa. E houve grandes distúrbios em Tottenham, e eles pegaram Keith Blakelock e o mataram a facadas. Isso foi durante os distúrbios nacionais? Sim, isso foi em outubro de 90, outubro de 85. Isso foi na época da Thatcher, sim. Isso também foi uma coisa da Thatcher, no tempo dela, sim. E quando você vê coisas assim, começa a pensar, o que diabos eu estou fazendo? É como se fizéssemos esses trabalhos porque outros não fazem, não querem ou não conseguem. Mas as bombas do IRA, sabe, quando trabalhei nos anos 80 e 90, estavam explodindo por toda parte. E certamente, trabalhando no centro de Londres, a gente corria para essas bombas do IRA, sabe, John Lewis, Oxford Street, St. James's, estavam por toda parte. E você corre, ciente de que pode haver outra bomba pronta para explodir e atingir os serviços de emergência. Felizmente, nunca fui pega em uma explosão, mas conheço quem foi. Na hora você age sem pensar. Eu não tinha família então. Agora, olhando para trás, penso, foi coragem ou estupidez? Mas só foi quando meu marido trabalhava em Canary Wharf e ele tinha acabado de sair do serviço às 2 horas e tinha ido ao pub com um amigo dele. Eu tinha um bebê em um cesto de vime e engravidei de novo muito rápido. Estava grávida do meu filho Mateus e estava de pé passando roupa. Eles tinham voltado do pub e estavam dormindo profundamente no sofá. Eu estava assistindo TV por volta das 6 horas. E mesmo em Leytonstone, onde morávamos, eu ouvi essa explosão e foi tipo, o que foi isso, meu Deus? E era em Canary Wharf. Explodiram tudo e o cara com quem meu marido tinha feito plantão ficou para fazer hora extra. E ele foi atingido pela explosão, voou pelo ar, vidro caindo de todos os prédios em cima dele e um caminhão vindo em sua direção. Ele pensou, fui explodido e agora serei atropelado. Por sorte, sobreviveu e passou muito tempo no hospital com vários ferimentos. Mas poderia ter sido o meu marido e isso e outras coisas naquela época.
Morando em Leytonstone foi quando decidimos voltar para o norte, sabe? Tínhamos muita coisa acontecendo, tínhamos. Leytonstone High Road, uma joalheria foi assaltada e o joalheiro baleado. Houve um sequestro na nossa rua. Um jardineiro veio cuidar do jardim e bateu na nossa porta à noite, enquanto eu estava grávida de 8 meses do meu primeiro filho. E ele tinha uma grande bolsa de luz que ele pegou numa limpeza de casa, 2 ruas abaixo, de 2 irmãos nigerianos que eram muito conhecidos por estarem envolvidos no crime. Eu disse, não vai trazer isso para minha casa, né? Então tive que ligar para a polícia. Meu marido não estava em casa, liguei para a polícia e eles pediram que eu levasse até a delegacia na Leytonstone High Road. Então eu tive que andar, grávida de 8 meses, carregando isso, devia pesar uns 2 quilos pelo menos, junto com o jardineiro que tinha encontrado. E eu pensando, ai meu Deus, vão mandar alguém atrás de mim. E a gente teve que entregar, obviamente, e resolver isso. Essas coisas faziam parecer que tudo se fechava ao meu redor. Os crimes com faca aumentavam e não eram como hoje. Mas todas essas coisas, os crimes com faca, os assaltos, os sequestros, as drogas e nossos empregos, sabe? Era tipo, sério mesmo. E meu marido é londrino, ele sabe, aquele é o território dele. Ele nasceu no leste de Londres, ele é de lá e... acho que era hora de mudar depois da construção de Canary Wharf. Você já participou de investigação de assassinato até agora? Sim, estive envolvida em várias. Qual foi a primeira? Acho que ainda está sem solução, a menos que tenha sido resolvida nos últimos anos. Um taxista. O táxi dele foi encontrado batido em uma parede e ele estava morto, tinha sido esfaqueado. Até hoje não sabem quem foi, mas essa foi minha primeira investigação. Eu tinha cerca de 3 anos de serviço e queriam alguém para fazer a indexação. E eu realmente queria ser detetive, então pensei, maravilhoso, e me ofereci para fazer isso. E essa foi minha primeira visão do sistema interno, de como as ações funcionam e de como os detetives saem para todas essas investigações diferentes. E basicamente havia uma detetive-chefe superintendente muito, muito boa, responsável por isso, bem à moda antiga. Mas ele sabia o que fazia e gerenciava aquela equipe, ele era fabuloso e... nenhuma pergunta era fora do comum. Todos eram convidados a participar, fosse você a pessoa mais nova da equipe ou a que estava lá há mais tempo. Essa base foi essencial para minhas investigações posteriores. Assim, quando investiguei um caso de proteção à criança, já tinha esse conhecimento. Aquela tenacidade do que você precisa procurar em uma investigação, eu aprendi naqueles primeiros dias de base no leste de Londres. Qual a segunda investigação de assassinato? Alguém foi incendiado na Hanover Square, oeste de Londres. Qual foi o motivo para isso? Apenas crianças na rua. Acho que eram meia dúzia deles, né? Só uns playboys. E eles tinham feito o quê? Eram garotos ricos e colocaram fogo em alguém. Sim, era um homem sem teto e alguém conhecido do nosso bairro, que a gente sabe é... Terrível. Então, porque eles eram, parece que vinham de famílias ricas. Eles não foram punidos por isso? Eles se achavam? Nem todos foram condenados. Acho que 3 deles foram, sim. Uau! E quanto à terceira investigação de assassinato? De novo, né? Uma pessoa em situação de rua, sabe? Parece que ela estava em uma fase difícil. E era uma mulher que foi encontrada jogada em um monte de sacos de lixo na rua Rupert. Alguém tinha pulado em cima dela. Eles jogaram o corpo dela em cima de todos aqueles sacos de lixo. E eu acho que a ideia talvez fosse fazer com que ela fosse levada embora. Porque, quero dizer, os caminhões passam por ali todas as noites. E se você fosse embrulhada com os sacos de lixo e colocada na traseira, era outra pessoa em situação de rua. Que ferimentos ela tinha? Ferimento na cabeça, ferimento no estômago, espancada, completamente espancada. E a coisa mais triste, Sean, a coisa mais triste é que ela estava grávida. Não. Sim, e foi outra pessoa em situação de rua, e eu não sei se ele era o pai do bebê ou não, mas, porque ela era uma pessoa triste, e eu me lembro dela, sabe? E ela ia com os outros caras em situação de rua tomar umas latas de cerveja Kanza, e eram vidas tristes, e ela já teve uma vida antes, o que levou ela àquilo. E sim, tinham alguns assim, sabe? Sim. Então, em que ano foi quando você decidiu fazer a mudança? Quando fizemos a mudança foi em 1997. E você foi para onde nessa hora? Nós voltamos para a Polícia do Norte, de onde eu era. E, sabe, era muito diferente, uma cultura completamente diferente, uma comunidade completamente diferente. Obviamente, Londres era muito diversa e transitória, e lá era uma comunidade muito sólida e estável.
Mas vou te dizer, no primeiro mês, lá para onde voltei, eu vi mais coroa nas ruas em um mês do que vi nos 12 anos em que trabalhei na metropolitana. Então, qual era a sua função quando você foi transferido? Qual era o seu cargo naquele momento? Bem, naquela época eu já tinha trabalhado na CID, já tinha trabalhado à paisana, já tinha passado um tempo na central de crimes, já tinha trabalhado na equipe de crimes, já tinha feito parte de várias equipes diferentes, já tinha trabalhado com vigilância, já tinha feito várias coisas diferentes. E então, em 1994, 95, eu criei a primeira, não só eu e uma equipe de pessoas, criamos a primeira unidade para pessoas vulneráveis na Polícia Metropolitana, e foi em Chingford e Walthamstow. Nós lidávamos com violência doméstica, homofobia, ataques raciais, abuso de idosos e ataques de desconhecidos contra crianças. Esse foi o primeiro projeto piloto e deu muito certo. Muita experiência como detetive. Mudamos e me senti uma novata novamente. Voltei a usar o uniforme, o que não me incomodou. Eu adorava meus anos de uniforme, mas parecia que todas as minhas habilidades, até primeiros socorros, foram apagadas. Tivemos que refazer tudo: cursos de direção, primeiros socorros, investigação criminal e proteção à criança. Mas só 2 anos depois é que acabei voltando a trabalhar na proteção à criança. Então, ataques de estranhos contra crianças, entende? Sim, o que era raro. Todos pensam que há um estranho em cada esquina, mas não há alguém em cada esquina querendo levar crianças. A maioria das crianças corre risco com pessoas que elas conhecem. 90% ou mais de 90% dos abusadores de crianças são pessoas conhecidas por elas. Então, nos casos que você encontrou, eram agressões contra crianças, tentativas de sequestrar crianças, tentativas de fazer coisas inapropriadas com crianças? Uma vez, uma mulher foi invadida por um homem armado que a ameaçou. Ao descobrir uma criança na casa, ele a agrediu e tivemos que cuidar dela. A Sadie lidou com a mãe, a invasão e o roubo. Era um estranho que eles não conheciam. Acho que ele a tinha como alvo e entrou talvez para abusar sexualmente dela ou algo assim. Mas como a criança estava lá e testemunhou tudo, nós então cuidamos da criança. Tive que fazer reconhecimento de suspeitos, entrevistas, entre outras tarefas. É um conjunto de habilidades e um curso específico para treinar entrevistas com crianças nesses casos. Então, lá no norte, quais foram os primeiros casos de pessoas que foram mortas que você encontrou? Felizmente, não há tantos assassinatos lá em cima. Quer dizer, há assassinatos, mas muito frequentemente são pessoas que se conhecem. Não sei se você assistiu recentemente na TV o caso Double Jeopardy, que ainda estava em andamento. Não sei. E onde o cara tinha escondido ela atrás do painel da banheira e a mãe dela foi fundamental para mudar a lei sobre Double Jeopardy. Isso foi na minha região. Eu não estive envolvida nisso, mas isso é um indicativo das coisas que aconteceram. E qual era a história lá? Ela era uma mãe jovem e ela não apareceu naquela noite. O filho dela estava na casa da mãe, que no dia seguinte foi visitá-la, mas não conseguiu entrar porque estava tudo trancado e ela foi considerada desaparecida. Mas a polícia não levou a sério, dizendo apenas: ela deve ter saído com alguém ou viajado, o que não era verdade. Eles fizeram uma busca forense na casa, mas não perceberam o senhor lá dentro. Semanas depois, como ela estava separada do marido, ele voltou a morar lá com o menino e disse que havia um cheiro horrível na casa. E a mãe dela foi até lá e a encontrou atrás do painel da banheira. Terrível. E o cara foi absolvido no tribunal. Ele foi inocentado no tribunal. Ele foi preso por agressão violenta a outra pessoa e confessou a um agente penitenciário que tinha matado ela. E a mãe... Uma senhora incrível e eu realmente enfrentamos a lei. Por isso, o documentário, o drama, se chama Eu Lutei contra a Lei. E ela conseguiu reverter a lei. Então, dupla incriminação, agora você pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. E ele foi considerado culpado. E ele ainda está na prisão e ainda está buscando liberdade condicional. Você acha que ele sabia que a dupla incriminação se aplicava? Acho que por isso ele se gabava. Ele era intocável, claro. Intocável. Muitas pessoas realmente acreditam que são intocáveis e que podem se safar de tudo. Muitas pessoas acham que são mais espertas e melhores que os outros. E sabe quantas pessoas realmente são condenadas por essas coisas em comparação com as denúncias que são feitas? A taxa de condenação é bem baixa, não é? Sim. Um dia você quase prendeu uma grande estrela de Hollywood, cujo nome não podemos citar. Isso é importante. Sim, foi quando eu trabalhava no West End.
Não posso dizer o nome dele, mas ele era e ainda é uma grande estrela de Hollywood. E ele tinha ido a uma boate muito famosa com uma namorada muito famosa, mas ninguém tinha. Ele não confirmava, ela também não confirmava. Então, claro, conseguir uma foto dos dois juntos era ouro puro, e eles foram flagrados saindo da boate. E o fotógrafo levou umas boas cutucadas você sabe, por tirar a foto, teve a câmera arrancada dele. A câmera foi despedaçada e o filme levado, e ele acabou passando a noite no hospital. Então fomos chamados para resolver a situação. Quando cheguei ao CID no dia seguinte, você pode ir prender essa pessoa lá nesse hotel. Às 10 horas. E às 9h55 fomos chamados de volta. Não, perdemos nossa testemunha. Ele teve alta do hospital, não está retornando as ligações. Ele sumiu. Então, O que você acha que aconteceu lá? Bem, talvez ele tenha se deparado com uma pequena fortuna, então não precisou ir ao tribunal ou fazer uma queixa à polícia. E ele teve a câmera substituída e não houve crime. Qual é a história do James Bond? James Bond, a noite que tive com James Bond. Eu adoro essa história. Eles estavam fazendo algumas filmagens na Rua German. Eu estava de uniforme na época. Para filmagens, bloqueiam as ruas, geralmente em horários mais tranquilos, como fins de semana ou à noite. E tinha esse filme, e eu estava parada na barreira. Não tinha ninguém lá, era tipo 2 horas da manhã, e eu estava lá morrendo de frio no escuro. E tudo o que você pode fazer é contar os tijolos. E esse cara se aproxima e começa a conversar comigo. E, que olhos azuis lindos, que voz maravilhosa e suave. E era o Roger Moore. Não. E eles estavam filmando Bullseye ou algo assim. Era um filme com Michael Kay e nem era um filme do James Bond. E eu fiquei conversando com ele por cerca de 2h30, 3 horas. Que homem adorável. E descobri que o pai dele era sargento de polícia na Bow Street. Ele me contou sobre seus natais com o pai e as histórias de polícia que ele ouvia dele. Ele é um homem adorável. Ele demonstrou grande interesse por mim e minha história, fazendo várias perguntas sobre como vim para Londres. Dá para perceber como ele era encantador. Um homem realmente legal. E quero dizer, ele tem idade para ser meu pai. E até mais velho, mas sabe como é. Como você deslocou o ombro e quebrou a clavícula? Já sofri ferimentos e agressões em serviço. Eu estava com um cara e parecia que sempre que éramos designados juntos, algo acontecia. E estávamos dirigindo, era no East End. Estávamos de plantão à noite, passando de carro por um bloco de apartamentos. E na entrada havia um Porsche e ele estava tipo pulando como um coelho. Então eu pensei, vamos sair e investigar. E havia um cara que, assim que nos viu, tentou sair correndo do banco do motorista. Então ok, é um carro roubado. E era mesmo. E o cara com quem eu estava era faixa preta em judô, ainda bem. Quero dizer, eu costumava ser bem atlética antigamente. Agora eu não sou nem de perto, não tenho nenhum condicionamento físico atualmente. Naquela época, uma garota de 20 anos tinha que ter. E nós derrubamos esse cara e ele me deu uma cabeçada, deslocou meu ombro e quebrou minha clavícula. E o cara que estava comigo deu um golpe de judô nele e nós duas acabamos sentadas em cima dele até as tropas chegarem. Ele não admitiu que Nick estava no carro, nem que me agrediu. Fomos ao Tribunal da Coroa de Southwark e ele foi absolvido. E esse foi meu primeiro caso no Tribunal da Coroa, e isso me ensinou muito. E desde então já fui a muitos tribunais. Pois é. Se eram 2 contra 1, como ele foi absolvido? Tinha uma mulher no júri que estava paquerando ele. E eu só posso presumir, e digo para não assumir, mas presumir, só posso presumir que eles já se conheciam ou iam se conhecer depois, porque ela foi vista saindo com ele depois, e nós relatamos isso depois. Na época, o Ministério Público ainda não existia. Foi pouco antes de começar a atuar, mas relatamos isso aos advogados. Eles revisaram e disseram que não era de interesse público julgá-lo de novo. E quanto à facada? A facada foi realmente grave. Fomos chamados e eu estava com o mesmo cara novamente. E nós fomos chamados para uma ocorrência doméstica em um bloco de apartamentos no leste de Londres. Chegamos lá e a porta do apartamento estava aberta. Ao olhar, você desce o corredor e vira à esquerda, formando um corredor em L. E estava tudo quieto, tudo silencioso. Batemos na porta. Ela estava aberta. Ninguém respondeu. Então gritamos, polícia, polícia. Eu entrei primeiro.
Quando entrei primeiro, um cara apareceu correndo pela esquina com 2 facas. Levantei as mãos e ele me esfaqueou. Foram só ferimentos de defesa, felizmente. No rádio, avisei. Fui esfaqueada. Pedi assistência urgente ao colega que estava comigo. Assistência urgente, então todas as equipes chegaram. E, de novo, esse cara levou um golpe de judô do cara que estava comigo, felizmente. E nós sentamos em cima dele e... As tropas chegaram. Alguns vieram correndo pelas escadas, outros pelo elevador. Ele foi preso. E ele era um cara que tinha acabado de sair da prisão e apareceu no apartamento do amigo dele. Ele disse: o amigo dele na prisão tinha dito: se você for na casa da nossa moça, ela vai te deixar entrar, vai te dar uma cama para passar a noite. Ela estava lá com a namorada, então ele ficou furioso e pegou 2 facas. Elas ligaram para a polícia pedindo ajuda. Ele as manteve em silêncio enquanto a gente chegava e depois avançou. Levei alguns pontos na mão, tenho uma cicatriz aqui e outras pequenas. Felizmente não foi pior, eu era bem jovem, agora vamos cortar. Ele é pego e tenta fugir quando vão levá-lo para a viatura policial. Então eles soltam o cão policial e o cão dá uma mordidinha nele. Enfim, o Ministério Público tinha acabado de chegar e disseram que iam acusá-lo de agressão simples porque meus ferimentos não foram mais graves. Agressão simples é apenas um caso para o Tribunal de Pequenas Causas. Todos os chefes, claro, não ficaram satisfeitos. Não se pode esfaquear uma policial e ser acusado apenas de agressão simples. Então, na época, havia um policial especial, que era advogado, e ele era do norte de Londres. Ele assumiu vários casos porque o Ministério Público tinha feito isso com vários policiais. Eu não sei por que eles achavam na época que isso era uma boa ideia, mas a agressão contra policial aparentemente fazia parte do trabalho. E até certo ponto faz mesmo, mas não esfaquear. Então ele disse que assumiria o caso pro Bono como um trabalho dele mesmo, levaria ao tribunal como caso civil e trataria como lesão corporal grave. Como resultado, voltei ao Tribunal da Coroa por lesão corporal grave, financiado por esse advogado. Isso foi cerca de 2 semanas antes do julgamento. Eu já havia me mudado para o West End. Recebo uma ligação de um policial em Kent dizendo que serei testemunha em um caso no Tribunal da Coroa em algumas semanas. Ele disse o nome e eu respondi: sim. Ele: já terminou, você não precisa ir. Eu perguntei: por quê? Ele disse: ele foi decapitado na A4. O quê? Ele sofreu um acidente de carro. Então, justiça sumária ou o quê? Mas o pior foi que ele disse: estou te avisando, primeiro porque você é a testemunha e segundo, na autópsia, ele é conhecido por ter AIDS e hepatite. Como ele te esfaqueou, você precisará fazer exames. Então, isso foi pior do que qualquer coisa. Enfim, então obviamente o julgamento foi cancelado porque ele estava morto, e aí eu passei pelo processo do HIV. E eu imagino que a ansiedade estava bem alta até os resultados saírem. Estava sim. Com esse caso, né, o tempo passa, e você trabalha com várias pessoas. Recentemente reencontrei um cara daquela época que agora mora de novo no norte. Ele disse que faz palestras após o jantar. E ele disse que uma das histórias que ele conta é a minha história, porque ele ainda tem TPT de me ouvir no rádio dizendo que fui esfaqueada. Eu nunca soube que isso tinha afetado ele desse jeito. E isso foi há mais de 30 anos. Quer dizer, muita coisa que você disse me afetou desde o começo, com as autópsias. Você já viveu isso, então lida com mais naturalidade. Sim, eu encaro. Já perdi meu dente da frente. Eu ia te perguntar sobre o dente da frente. Ele teve uma briga doméstica com a parceira em Piccadilly Circus. Eu estava na equipe de crimes procurando ladrões de bolsas e carteiras. Ele realmente brigava com a namorada. Fomos lá e interviemos. Olha, vimos você discutindo e empurrando ela. Pare com isso. Ela não queria que ele fosse preso e chorava muito, então fui falar com ela. E então eu voltei para falar com ele e ele simplesmente me deu uma cabeçada e quebrou meu dente. Então é isso. Então teve essa vez. E também já sofri alguns abusos indecentes. Com você? Comigo. Por criminosos. Sim, tem 3 no West End que lembro de cabeça agora. Eu estava andando pela Brew Street, acho que era lá, com minha parceira da equipe de crimes, e só estava de jeans e camiseta. E esse cara simplesmente colocou a mão entre as minhas pernas e apertou. Bom, obviamente ele não sabia que éramos policiais, né? Então ele foi preso na hora. E ele era um português, foi para o tribunal de Bow Street, e o juiz perguntou para ele:
Por que diabos você fez isso? E ele respondeu: Ah, eu achei que ela fosse uma Tom. Ele disse que teria sido mais barato ir com a Tom, pois levou multa e ainda teve que pagar indenização. Então, quero dizer, ainda bem que não foi pior. Todo mundo sabe que quando você está no metrô, você é um alvo fácil. E a quantidade de vezes que você é encostada ou tocada no metrô, isso faz parte da rotina de uma mulher jovem indo trabalhar. Na verdade, qualquer mulher não precisa ser jovem. E até homens, sabe? Isso é muito comum no metrô. E aí uma noite eu estava saindo do trabalho. Era mais ou menos 11h30, quase meia-noite, e eu estava esperando pegar o último metrô para casa, lá em Piccadilly Circus. Eu estava com uma mochila e meio de uniforme, então eu estava com a calça da polícia, minha camisa branca, uma jaqueta e minha mochila. E então esse homem, eu não sabia que tinha alguém atrás de mim até sentir um braço me envolver, apertar meu seio e depois colocar a mão entre minhas pernas. Caímos pelo resto da escada rolante e fiquei com medo de ser puxada por ela, simplesmente horrorizada. Então ele colocou a mão na minha boca. E, para ser sincera, isso provavelmente foi a pior parte, porque aí você engasga. Então eu estava tentando gritar, e felizmente um dos rapazes tinha visto tudo pelas câmeras lá em cima, então eles desceram correndo, e claro, tudo foi interrompido, e ele foi preso. E ele tinha problemas psiquiátricos e todo tipo de coisa, e acho que ele pegou 2 anos por isso. Mas aquilo foi horrível, porque foi um ataque de um estranho, sozinha. E ele tampou minha boca. E isso provavelmente foi pior do que tocar no meu seio. E você foi atacada enquanto estava grávida. Ah, sim, foi no norte. Era minha terceira filha. Eu levava a mais velha para a creche e esperávamos para entrar no almoço. E havia uma casa do outro lado da rua, e eu ouvi um vidro quebrando, e vi esse rapaz quebrando a janela da garagem e tentando entrar. Entreguei minha filha para outro pai e disse: Vou ver o que está acontecendo, sou policial. Pode ligar para o 190, por favor? E eu fui até lá para pegar esse cara e ele tinha saído pelo outro lado da garagem por uma porta aberta. E eu disse: Certo, pare, polícia. E era um jardim fechado. Então, a menos que ele escalasse o muro, que era alto, não conseguiria sair. Pare, eu sou policial. A polícia já está a caminho. E ele simplesmente começou a me atacar. Olha, eu estou grávida. E dava para ver que eu estava grávida. Eu estava usando um macacão de gestante e eu estava com cerca de 6 meses de gravidez na época. Eu disse: Eu estou grávida. Não faça isso. E ele me mordeu minha mão. Ele me chutou na barriga após eu dizer que estava grávida. E de novo, sabe, eu sou muito boa em sentar em cima das pessoas para pará-las e impedir que elas se mexam. E finalmente, a polícia acabou aparecendo, e eu recebi um elogio por isso. Mas eu não fiz isso por reconhecimento, eu não fiz isso por nada. Você simplesmente foi automático, porque o instinto, quando você faz esse tipo de coisa o tempo todo no seu trabalho, o seu instinto é lidar com isso. Seu instinto não é recuar nem deixar outro agir. Você precisou fazer ultrassom no bebê? Sim, tive que fazer ultrassom no bebê, exames de hepatite e de AIDS. Estava com hematomas e, obviamente, muito abalada. E eu acho que ele tinha só 18 ou 19 anos e foi para o Instituto de Jovens Infratores por um tempo. Você teve que ir ao tribunal? E não, ele se declarou culpado, mas se declarou culpado por algumas infrações menores. Mas tudo bem, ele ainda se declarou culpado e foi ao tribunal. Ele foi para o Instituto de Jovens Infratores. Mas aí, quando tive meu filho mais novo, tive complicações. E eu frequentemente me pergunto se foi porque ele me chutou e causou algum dano, porque ela ficou presa. Ela ficou presa e aí eu acabei tendo que fazer uma histerectomia. Fico pensando se parte disso não foi por causa daquela lesão. Nunca vou saber. Foi só uma experiência com spray de CS? Ah, como a maioria dos policiais. Já aconteceu 2 vezes de, ao tentar prender alguém, em vez de borrifar o spray de CS no suspeito, acabarem borrifando em si mesmos e em mim. Todo policial tem histórias assim. Tudo bem, conte essas histórias pra gente. Fui com um cara até a casa do irmão dele. Como o pai deles tinha brigado com ele, chamou a polícia dizendo que não o queria lá. Ele tentou arrombar e quebrou a janela. Isso foi quando ainda estávamos de uniforme. Eu e esse cara chegamos lá e tínhamos acabado de receber o spray de pimenta. Ele não tinha spray há tempos e eu nunca usei o meu. Ele pegou o dele e saquei meu cacetete, pois naquela época usávamos cacetete, não tonfas. E ele estava fazendo tudo isso, e ele estava borrifando o spray na gente. Ai, Deus, foi simplesmente horrível, e ai... Isso machuca seus olhos? Sim, claro que machuca. Sim, mas ele levou a pior do que eu. Quero dizer, eu estava rindo, mas na segunda vez, nós fomos prender um cara por crimes de abuso infantil. E nós entramos no apartamento e ele tentou fugir pelo banheiro, pela janela do banheiro.
Puxamos ele para a banheira, mas ele ainda tentava sair pela janela. E minha colega pegou o spray de CS e acabou borrifando em nós, em vez de nele. Então, Certo. Então você vai para o norte e começa a lidar com pessoas que fazem mal às crianças de maneiras inadequadas. É um nível mais angustiante ou você já se acostumou? sou calejada, mas nada te prepara para esse nível até vivenciar isso. E eu já tinha lidado com vários crimes sexuais contra mulheres e homens, mas não de forma significativa com crianças, porque, na verdade, as unidades de proteção à criança só começaram a surgir quando entrei mesmo. Ainda estamos nos primeiros 10, 12 anos das unidades de proteção à criança, que seguem sendo aprimoradas constantemente. Nós formávamos uma ótima equipe quando eu trabalhava lá. Infelizmente, uma das minhas colegas faleceu. Mas nós éramos realmente uma equipe muito boa, e em uma das minhas avaliações anuais, eu tive a maior taxa de condenação por crimes contra crianças na nossa região. Fizemos um bom trabalho e tínhamos uma ótima chefe. E você sabe, nós lidávamos regularmente com mortes de crianças, crimes de abuso infantil, negligência, pobreza, mas há muita carência onde estamos. Então, nem toda pessoa que está em uma situação de negligência é um mau pai ou uma má mãe. Elas se encontram em situações fora de seu controle, muitas vezes geracionais, das quais não conseguem sair e precisam de apoio. E às vezes você acaba ajudando e apoiando gerações dessas famílias, porque você não pode mudar tudo, mas às vezes você pode mudar para alguns. E certamente, os casos mais graves, sim. Isso foi antes da internet? Sei que hoje muita coisa acontece online. Sim, muita coisa. Então, como esses predadores encontravam as crianças se isso era antes da internet? Porque a maioria das crianças é abusada por pessoas que elas conhecem, e isso ainda acontece, e você não precisa da internet para isso. Atuo com proteção à criança, como mencionei. E quando olhamos para quantas crianças estão sendo abusadas e dizem que uma em cada 10 crianças com menos de 16 anos já passou por uma experiência de abuso infantil, E aí, quando você olha para o tamanho das turmas e tem 30 crianças em uma sala, isso significa 3 em cada turma. E quando você olha para outras estatísticas, para saber quantas pessoas são abusadoras de crianças, e aqui estou falando de abusadores sexuais de crianças, não de abuso físico. Uma em cada 70 pessoas, e isso é uma estatística alta ou baixa, dependendo de como você quiser ver. Mas uma em cada 70 pessoas e uma em cada 10 crianças, e mais de 90% dessas crianças são abusadas por pessoas que elas conhecem. Então você pode imaginar o nível disso e quantos desses casos, quanto disso é realmente denunciado, quase nada. Muitos desses casos são denunciados por adultos depois, contando o que aconteceu quando eram crianças, porque existem muitas barreiras para uma criança contar para alguém, especialmente se for alguém que ela conhece. E existe um elemento da família não querer passar vergonha, não querer que a família seja envergonhada ao expor que um dos seus fez isso? Com certeza, há muitas dinâmicas: vergonha, constrangimento, medo de não ser acreditada e de manter isso na família. Fique de boca fechada, você não fala sobre esse tipo de coisa, nada vai acontecer, os profissionais não vão acreditar em mim, meus pais não vão acreditar em mim. Na minha experiência, as pessoas dizem: crianças inventam histórias sobre isso, mas quanto mais detalhes dão, menos estão inventando. Eu posso contar nos dedos de uma mão a quantidade de crianças que eu conheci que inventaram algo assim, e eu já entrevistei centenas de crianças. Agressores. Depois você conheceu ministros, professores, instrutor de direção, políticos e até um policial. Sim, você também interrogou ou entrevistou os agressores? Sim. Como é isso? Dizem que é um trabalho difícil e que não conseguiriam, mas alguém precisa fazer. Agora, minha abordagem sempre foi tratar as pessoas com respeito e elas vão conversar com você. E se eu entrar lá com uma atitude hostil em relação a um suspeito, ele não vai falar comigo. De qualquer forma, ele já vai estar na defensiva. E se eu entrar lá sendo agressiva, rude, tratando eles de forma desagradável, demonstrando qualquer nojo que eu possa sentir pelas coisas que eles supostamente fizeram, então eles não vão me contar nada. Então, se eu falar com eles: você quer uma xícara de chá? Vamos nos acomodar, fique à vontade. Você pode fazer uma pausa a qualquer momento. Eu sei que isso vai ser um assunto difícil sobre o qual vamos falar.
Não mostrando pena, mas tratando-os como seres humanos. Eles vão conversar comigo e provavelmente vão falar comigo de um jeito que não falariam com outra pessoa. E o que eu descobri é que nesses casos eles realmente querem conversar, querem parar, mas não sabem como, não têm para onde ir com isso, não podem conversar com ninguém sobre isso. Mas se você falar com eles de certo jeito, isso não seria manipulação de entrevista? Para fazê-los dizer o que querem fazer? Pessoalmente, não gosto de manipulação. Porém, tratar as pessoas com decência não é manipular, e sim dar chance de contar em seu lado, o que traz resultados melhores para todos. Incluindo as crianças. Se elas se fecharem e não houver nada contra elas, vão sair e cometer mais delitos, não vão? Sim. Então você disse que eles se abrem com você e falam as coisas. Tipo, eles tentam justificar isso? Ah, sim, tem muita gente que tenta justificar isso. Para mim, não existe justificativa no mundo para esse tipo de coisa. Mas eu deixo eles falarem e não cabe a mim dizer que eles são culpados, não cabe a mim condená-los. Os tribunais vão fazer isso. Meu trabalho é só reunir as provas, conseguir as informações. Porque o que eu sinto sobre isso não importa. Quem vai punir são os tribunais. É nos tribunais que a atenuação entra em cena. Já ouvi várias histórias de atenuação, como isso aconteceu com eles, o que é comum. Não afirmo que aconteceu com eles, mas algumas crianças abusadas podem ser vítimas novamente, embora nem todas passem por isso. Mas existem várias coisas: estresse, falência, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde mental, TDAH. Todas essas coisas podem existir, mas elas não são motivos para alguém ter feito isso. Qualquer pessoa que faz essas coisas pode ter várias outras coisas acontecendo em sua vida. Quero dizer, a pior coisa, ou não a pior, porque há muitas coisas ruins, mas mulheres que apoiam os agressores em vez de seus filhos. Eu não entendo isso. E a quantidade de mulheres que apoiam e acabam perdendo os filhos, elas estão dispostas a perder os filhos para apoiar um parceiro que fez essas coisas horríveis. Isso é porque elas estão apaixonadas ou desesperadas por um relacionamento? Não sei as motivações delas. Uma mulher disse, então não vou mais fazer sexo. Sério, me desculpa. Eu sei. Qual era a justificativa mais comum dos homens? Eles não conseguiam se controlar. Eles têm esses impulsos, não conseguem desligar isso. Já tentaram e tentaram, mas simplesmente não conseguem desligar. Tem alguns que vão atrás de certas idades e outros que vão atrás de outras idades? Ah, sim, sim. Tipo uma hierarquia. Bem, você vai ver que é diferente, cada pessoa é diferente, assim como todos nós somos diferentes. Sabe, todos nós escolhemos parceiros que gostamos por motivos diferentes. Alguns não tocam nos próprios filhos, mas tocam em outras crianças. Alguns não tocam crianças com menos de 10 anos, outros evitam após a puberdade, alguns não procuram meninos e outros meninas. Para alguns vale tudo. E você descobriu que, quando essas pessoas são pegas, que você disse que alguns parceiros, sabe, de forma bizarra, acabam permitindo isso, mas no geral, a maioria dos parceiros ficou horrorizada? Sim, sim, é. E então eles começam a pensar e alguns acabam se culpando, né? O que é triste de ver, porque essas pessoas elas são muito espertas, muito manipuladoras, muito inteligentes no que fazem e elas escondem isso. Eles usam uma máscara que mostram para todo mundo, inclusive para os parceiros, tipo, as pessoas de classe mais alta acabam usando uma máscara ainda maior, de certa forma, porque podem ser ministros, professores, diretores de escola, treinadores esportivos, tudo isso de forma muito convincente. Você acha que alguns escolhem essas profissões por acesso às crianças? É exatamente por isso que eles fazem o que fazem, porque é assim que eles conseguem acesso às crianças. Eles não só terão acesso às crianças, mas também manipularão as famílias, pois a manipulação normalmente começa pelos adultos responsáveis. Porque se você conquista os pais, fica mais fácil ter acesso às crianças. Como o político foi pego? Foi denunciado pela enteada. Ela o denunciou após anos disso acontecer. E quanto a isso, foi um incêndio, um policial e um bombeiro? O policial, de novo, foi a criança que falou. Sim. E o bombeiro era um ex-parceiro. Quando ele começou um novo relacionamento, ela quis proteger esse relacionamento. Ela quis proteger o novo relacionamento e a nova mulher. Ela não acreditaria nela, então ela veio e denunciou para nós. Então, se você está dizendo, sabe, alguns desses caras estão dizendo que querem ajuda com isso, você acha que isso é genuíno? Sim, em alguns casos, sim. Eles sabem que é errado. Eles não gostam do que estão fazendo. Eles querem parar, mas não conseguem encontrar uma maneira de parar.
Então, ao se confessarem, ao contarem para os entrevistadores e exporem isso, é como se fosse um ponto final. Existe alguma ajuda eficaz para fazer essas pessoas pararem? Eu não sei, é uma pergunta difícil, não é? Acho que o melhor que eles podem fazer é tentar controlar isso de formas diferentes. Existe a Fundação Luther Faithful que ajuda os infratores. Eles oferecem aconselhamento e apoio às famílias nessa situação. E é muito difícil para as famílias lidar com alguém que elas amaram e confiaram, que faz parte da vida delas. E elas começam a se questionar. E você descobre que seu parceiro, pai ou irmão faz esse tipo de coisa. Como lidar com isso? Isso já é uma questão de terapia por si só. Muda tudo. Sua vida inteira. Isso muda tudo. Isso muda sua percepção, porque como você pode confiar em si mesma quando não percebeu ou não sabia? Então você não está lidando apenas com uma criança, uma denunciante ou uma vítima, você está lidando com toda a família, e é uma abordagem para a família inteira. Você não pode lidar com essa pessoa isoladamente. E não são apenas policiais, assistentes sociais ou profissionais de saúde, é todo mundo. E isso afeta as famílias. E sabe, isso afeta todo mundo na sociedade. Sabe, você poderia dizer que, bem, você pode esperar que ladrões de casas, ladrões de carros, ou esse tipo de pessoa, criminosos, venham de certas famílias. Bem, isso já é uma generalização de qualquer forma, mas além disso, nesses casos, eles realmente vêm de todas as partes da sociedade. Certo. Quem é o homem da canoa? O homem da canoa. Ele é o cara que morava perto da gente, João Canoa, João Darwin. Ele era agente penitenciário e saiu para o mar e encontraram a canoa dele encalhada. E então disseram que ele tinha morrido no mar. Ele foi dado como desaparecido e o declararam morto. Eu estava na garagem da delegacia quando trouxeram os pedaços da canoa da praia. E eu estava com um delegado e nós nos olhamos e dissemos, não, isso não está certo. Isso realmente não está certo. Ele está por aí em algum lugar, ele não está desaparecido, parece tudo muito armado. E então ele foi realmente dado como, declarado morto. E por acaso, depois que eu saí da polícia, comecei a escrever daí o livro e outras coisas. Escrevi vários contos, incluindo um inspirado no que eu pensava ter ocorrido com o homem do caiaque. E foi publicado. E então, veja só, alguns anos depois ele aparece. Ele estava morando no Panamá com a esposa, teve uma discussão com ela e decidiu voltar. Ele se apresentou na delegacia West End Central, outra delegacia onde eu já tinha trabalhado. E descobriu-se que ele tinha sido acusado de fraude porque recebeu o seguro de vida. Acho que era um seguro de vida de 250 mil libras. E tanto ele quanto a esposa foram presos por isso. E era, sabe sim, João Darwin, o homem do caiaque. Você recebeu ameaças na prisão? Sim, ele era um predador bem desagradável. Ele já tinha condenações anteriores e aliciava as famílias e crianças de várias famílias vulneráveis da cidade. E ele abusou de cerca de seis meninos, 11, 12, 13 anos. Ele era instrutor de natação. Essas famílias tinham poucos recursos, então ele lhes dava dinheiro e levava os meninos para passeios diurnos. Ele os enchia de doces, de tudo o que quisessem, comprava tênis para eles. Ele tinha uma foto de um dos meninos no painel do carro. Totalmente obcecado por esses meninos para conseguir abusar deles. E os meninos falaram sim, e depois que um falou, os outros também falaram, e ele pegou 17 anos de prisão. Que bom. E então eu comecei a receber cartas da prisão dele dizendo que ia me encontrar, que ia me sequestrar e sequestrar as crianças. Diretamente no nome dele. É. Sim. Entrei em contato com a prisão e os serviços de inteligência e disseram que não podem parar todas as cartas. Elas vão passar, mas agora estão cientes disso. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Eu me preocupei com isso por muito tempo. Isso não é um crime por si só? Bem, sim. Recebi 2 cartas e aparentemente havia mais, mas eu só sabia de 2. Ele não poderia ser acusado, então? Bem, ninguém se interessou. O quê? Ninguém se interessou. Bem, ele ficou preso por 17 anos, então provavelmente faríamos, não sei, 7 ou 8 talvez. E ele estava trancado, ele não podia chegar até mim, mas eu fiquei olhando por cima do ombro quando soube que ele estava prestes a sair da prisão. Felizmente, a gente não morava nem perto de onde morávamos naquela época. Mas, sabe, no fim das contas, as pessoas não são difíceis de encontrar, né? Não, principalmente agora com a internet. Que ameaças ocorreram diante dos seus filhos? Teve outro cara que me ameaçou na frente do Matheus.
E a gente estava em algum lugar socialmente e ele estava lá. E ele já tinha sido condenado. Ele, entre ser sentenciado, acho que ele entrou com um recurso e ganhou esse recurso. Mas não há dúvida. Quero dizer, eu sei que existem pessoas inocentes que são condenadas e tudo mais, mas não havia dúvida na minha mente. Tendo entrevistado a família dele, entrevistado os filhos dele, eu sabia do que esse homem era capaz. Ele me ameaçou diante da minha família, dizendo que pegaria a mim e meus filhos. Ele morava perto de onde vivíamos. Lembro que Mateus tinha só 7 ou 8 anos. E ele, mãe, e se aquele homem me pegar quando eu estiver no parque? E então você pensa, talvez eu não devesse morar onde trabalho. Então, como Meg Oliver, você se deparou com essas gangues que estavam atacando meninas. E você tentou avisar seus chefes. Não havia muitas gangues na nossa cidade, pelo menos não que fossem baseadas lá, embora talvez circulassem por ali. E havia algumas pessoas que eu suspeitava que poderiam estar envolvidas nisso porque elas tinham conexões com Leeds. Mas havia um grupo de garotas que estava desaparecendo regularmente. E eu percebia que os policiais fardados ficavam cansados de ir o tempo todo relatar essas garotas como desaparecidas, porque isso consome os recursos da polícia, consome o tempo da polícia, tempo e tudo mais. Se adolescentes estão desaparecendo, há um motivo para isso. Agora, pela minha experiência com os adolescentes com quem lidei, ou há abuso acontecendo em casa, ou há algo acontecendo na escola, ou há algo acontecendo fora de casa, e você precisa olhar para todo o contexto. O que está acontecendo na vida dessas crianças para que isso aconteça? Agora, minha colega, que infelizmente não está mais entre nós, era muito enfática sobre isso. E eu me lembro de um dia em que ela viu essas duas meninas pegando um ônibus para ir para Middlesbrough, onde nós tínhamos conversado com essas meninas. Sabíamos que elas encontrariam homens que as levariam para algum lugar como Leeds. Minha colega seguiu o ônibus para pegar as meninas em Middlesbrough. Ela ligou para a central e ouviu. O que você está fazendo? Não seja boba. Esqueça isso. Não vamos atrás delas. As que sempre somem, que vivem fugindo, deixe para lá. Como consegue ignorar isso? Claro, aí elas foram encontradas quando ela as seguiu. Elas foram encontradas, foram embora e ficaram desaparecidas por 2 dias ou sei lá quanto tempo. E aí elas voltam e se fecham, não dizem nada. Dizíamos aos chefes, algo está acontecendo com essas meninas. Elas somem, há gangues agindo e estão sendo usadas para todo tipo de coisa. Eu sei que minha colega depois foi trabalhar com violência doméstica, saindo da proteção à criança. Ela trabalhou com violência doméstica, conheceu mais famílias com meninas desaparecidas, aproximou-se delas e então as mães começaram a nos contar coisas. Ela levou isso aos chefes superiores, sei que fez, viu os relatórios que escreveu e foi silenciada. Isso foi em meados dos anos 2000. E ela continuou pressionando, pressionando e pressionando e acabou sendo silenciada. Típico. Como Jimmy Savile apareceu no seu radar? Quando eu estava na equipe de crimes do West End, ao entrar de serviço, recebia um briefing. E nos disseram que Jimmy Savile viria aos estúdios da BBC no final da Lower Regent Street. Bem, nós sabíamos exatamente onde era. Era na nossa área. Sempre havia gente entrando e saindo. Pensamos, ok, Jimmy Savile vai lá. E daí? Talvez ele esteja com crianças. Não toquem nele de jeito nenhum, sob nenhuma circunstância. Bem, o que você quer dizer, não tocar nele? Primeiro, por que tocaríamos nele? E segundo, por que não deveríamos tocá-lo? E no momento em que alguém diz para você não fazer alguma coisa, especialmente sendo policial, você começa a pensar, espera aí, o que está acontecendo aqui? Então, nós 4 pensamos, vamos sentar e observar. Vamos lá descobrir o que ele está fazendo, pois se há crianças lá e dizem para não sairmos ou tocarmos nele, o que está acontecendo afinal? Então sentamos e esperamos, esperamos e esperamos, e aí nossos chefes descobriram que estávamos lá, fomos chamados, mandaram a gente parar com aquilo, e ele foi desviado, no fim ele nem chegou a ir. A partir desse momento, começamos a investigar e descobrimos que ele já tinha sido interrogado pela polícia por acusações de abuso infantil. Pensamos, sim, sabemos quem ele é e o que está fazendo. Isso foi lá por 92, 93, eu acho. Isso foi em 92. Muito antes dele ser notado publicamente. Por que acha que ele escapou por tanto tempo? Porque ele era muito bem protegido, ele tinha muitos amigos influentes e era intocável. Então, definitivamente existem leis para eles e leis para o resto de nós. Com certeza. Talvez eu tenha sido ingênua, não queria acreditar que isso acontecia.
Mas havia outra pessoa de alto perfil. Nós trabalhamos em Soho, a Shaftesbury Avenue era conhecida como Meat Rack, especialmente nos arcos ao sair do Piccadilly Circus em direção à avenida. Muitos garotos jovens se vendiam lá. Muito triste. Nós chegamos a conhecer vários deles. Eles só eram presos se houvesse problema. Sim, você podia ser presa por importunação ou obstrução. No geral, nós os deixávamos em paz, salvo se surgisse algum problema. E às vezes elas brigavam entre si, ou estavam completamente fora de si por causa de alguma coisa, e você tinha que cuidar delas para a própria proteção delas. E alguns desses meninos, né, sabe, tinham só 11, 12 anos na época, e um deles acabou indo parar debaixo dos trilhos, e isso foi terrível. E eu sempre penso nele porque ele era filho de alguém. Que tragédia. Agora eu fico pensando como ele foi parar lá. Alguém colocou ele lá? Mas enfim, um dos caras, um dos moradores de rua mais velhos que costumava nos dar algumas dicas, disse pra gente: um carro de alguém conhecido passa aqui frequentemente pegando meninos jovens e não gostamos disso. Vocês podem fazer algo? Então eles nos deram a placa e nós sentamos e esperamos e com certeza vimos o carro fazendo o trajeto várias vezes. Colocamos isso nos arquivos, enviamos para cima na hierarquia e nos disseram para bloquear. Não, vocês não vão fazer isso. Não mexam nisso. Deixem para lá. Ainda espero que essa pessoa seja notada, mas sei exatamente o que ela estava fazendo. Sim, recebemos um ensinamento, algo muito parecido, dito por John Wedger. Eu não conheço ele. Ele trabalhava na Vice. Naquela mesma época, eu acho. E ele estava documentando as crianças e os clientes. E então disseram para ele se afastar também. Sim, provavelmente a mesma pessoa. E ele se tornou um denunciante disso. Nós também entrevistamos Mike Tarraga, que era um garoto que estava na carne. Como você chama isso? O mercado da carne. Sim, ele era um garoto do mercado da carne. Meu Deus. Ele é terrível. Assustador. Elas eram levadas embora, levadas para festas, largadas, drogadas, Bêbadas. tratadas terrivelmente. Ele já morreu agora, que Deus o abençoe. Mas muitos deles são, e isso é trágico. O que estava acontecendo? Certo. Então, para concluir, como foi, sabe, sair da polícia? Foi difícil. Sabe, eu tinha feito 20 anos, eu absolutamente amava meu trabalho. E eu amava mesmo. E eu teria feito isso sem receber nada. Eu era o tipo de pessoa que, sabe, não pedia reembolso de toda a quilometragem. Eu não pedia reembolso de todas as minhas despesas. Eu comprava almoço, jantar, café para minhas testemunhas no tribunal e não pedia reembolso disso. Eu queria o melhor para as pessoas com quem eu trabalhava. E eu simplesmente amava isso. E quando eu tive que sair, isso me afetou e me aposentei por motivos médicos ao descobrirmos uma condição genética presente em toda a família. Isso não significa que não somos capazes e aptos, mas como policial, você precisa ter um certo nível de preparo físico e estar na linha de dever. E eu já tinha sido esfaqueada, já tinha tido muitos desses ferimentos, e eu só pensava, bem, o que eu poderia fazer nos últimos 10 anos? Queria ser ativa e fazer o melhor trabalho possível. E quando você se depara com coisas que te impedem de fazer isso, eles iam me colocar em uma central de atendimento, em turnos de 4 dias trabalhando, 4 dias de folga, 12 horas na sede. Essa não é a minha experiência, essa não é a minha especialidade. Eu tinha muito a oferecer, e eu não estava em uma posição onde eles iam me deixar fazer isso. Então eu decidi me aposentar por motivos médicos olhando para trás. Foi a decisão certa? Eu não sei. Mas, sabe, eu segui em frente e fiz outras coisas e agora trabalho com proteção, então ainda estou fazendo isso, só que de uma forma diferente. E quanto ao TPT? Eu tenho TPT por causa de algumas coisas que aconteceram e pela forma como fui tratada em relação a certas situações. E isso ainda me afeta hoje. E obrigada, Sean, você me deu um pouco de terapia. A ponto de eu sentir que não ia conseguir superar isso. Não por causa das coisas que eu vi, mas pela forma como algumas pessoas me trataram e dentro do trabalho. Se não fosse por minha família ter crianças pequenas, talvez eu não tivesse conseguido. E eu não sou a única pessoa que passou por isso nos serviços públicos, seja na polícia, enfermagem, ensino, serviço social, o que for. Todos nós enfrentamos dificuldades às vezes, mas eu fui muito invalidada no final. E eu tinha muita experiência, muito conhecimento que talvez as pessoas não esperassem ou não soubessem. E isso me custou muito, mas eu dei muito também.
E escrever esse livro, Confissões de um Policial Disfarçado, também foi terapêutico para você? Sim, também escrevo ficção, onde coloco muita coisa pra fora. Embora seja ficção, parece memórias. E sabe, felizmente a HarperCollins publicou. Então é isso. E os links para o livro vão estar na descrição, pessoal. Está indo muito bem. Então, por favor, confiram. Então, tem algo que você gostaria de dizer para concluir aos espectadores que estiveram te assistindo nas últimas 2 horas? Bem, obrigada. E espero que vocês tenham gostado. Há tanto que todos nós nessas profissões poderíamos dizer. Espero não ter sido injusta com ninguém. Sou alguém que gosta de pessoas e sempre quis o melhor para todos. Bem, obrigado por estar aqui. Foi ótimo. Valeu. Obrigado. Então, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acharam desse aqui. E não se esqueçam, confiram o livro. Valeu.